Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje abordaremos um tema atual e recorrente e espero que você fique comigo até o final. Nesses últimos anos, o mundo tem enfrentado uma série de catástrofes que impactaram profundamente as sociedades e também o meio ambiente. Desde desastres naturais como furacões, incêndios florestais e terremotos, até crises de saúde pública como a pandemia do Covid-19, os desafios têm sido imensos. Além disso, questões como mudanças climáticas e conflitos geopolíticos, a saber, as guerras, intensificaram a vulnerabilidade de muitas comunidades. E hoje resolvi falar com vocês a respeito desse assunto e lhe convido a abrir as Escrituras comigo. O texto de análise é o do profeta Ezequiel, em seu capítulo 47, do versículo 3 ao versículo 5. É um texto muito conhecido no nosso meio e o título dessa mensagem é O Julgamento de Deus. Diz assim então o texto: E saiu o homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam até os tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam até os joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar águas que me davam até os lombos. Mediu ainda mais 1000, e era um rio que não se podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas para se nadar, rio que não se podia passar. Bem? Muito bem. O autor, cujo nome significa Deus fortalece, é chamado de Ezequiel e ele é filho do sacerdote Buzi. Ele foi ensinado para ser sacerdote, tal como conhecer com profundidade as Escrituras, com períodos longos de estudos e orações, examinar e sacrificar os animais oferecidos a Deus era uma de suas tarefas. Uma espécie de médico veterinário. Não poderia receber ofertas medianas ou com defeito. Além, é claro, tinha o dever de conhecer as leis, afinal, elas poderiam condenar ou inocentar pessoas. Naquela época, as escrituras sagradas tinham poder de lei. Seria uma espécie de advogado, um homem de altíssimo nível intelectual. O chamado de Ezequiel se dá e veio a ele no ano de 593 a.C. e durante o reinado de Joaquim. Ele se preparou para ser sacerdote e agora é levantado por Deus para ser profeta no cativeiro. Interessante que na Babilônia, do qual foi deportado, na segunda leva, na invasão do rei Nabucodonosor, não havia templos, não havia cultos ou qualquer adoração ao Deus único. Seu estado atual é ex-sacerdote, escravo, viúvo e, como profeta, falava a uma geração, como está descrito lá em Salmos 90:10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Esse é o tempo de uma geração média. Lá em Salmos 95, 10, 11, observamos o comportamento de Deus e seu sentimento para com o povo. Durante 40 anos, diz o Salmo, estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Olhamos Deuteronômio 1,35 que diz: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Ezequiel 2,3 vai dizer assim: Deus chama aquela geração. Veja a ênfase nos três textos, a palavra geração. Deus falando aquela geração específica. Então Deus chama aquela geração de rebelde e de prevaricadores. O que é isso? É aqueles que abusaram do poder, provocaram injustiças, faltavam com o dever. Se não, vejamos um outro exemplo de juízo que está lá em Mateus, no capítulo 11, agora no Novo Testamento. Diz assim, a partir do versículo 16: Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros:
Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João que não comia nem bebia e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicano e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelas obras. O descrédito à voz de Jesus e João era clara naquela geração. Então veja que a sinalização desses textos, inclusive esse de Mateus, era para aquela geração específica. No versículo 20 ainda do livro de Mateus, aqui no capítulo 11, em diante, nós vemos o mesmo capítulo, Jesus dando continuidade ao seu discurso. Ele repreende com severidade as cidades. Veja, olha o que diz então o versículo 20. Passou então Jesus a increpar, ou seja, acusar, as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Olha que palavra tremenda de Jesus. Já em Mateus, aqui no capítulo 12, a partir do versículo 38, os escribas e fariseus pedem ao Senhor Jesus um sinal. No verso 39, o Senhor Jesus responde. Uma geração, olha a ênfase novamente na palavra geração. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Então veja que o Senhor Jesus conclui no verso 41, dizendo assim, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. O Senhor Jesus, então, ele se refere à geração de ninivitas que viveram nos dias de Jonas em 760 a.C. Ou seja, na geração adiante, 612 a.C., aproximadamente 148 anos depois, Deus levanta o profeta Naum para julgar a próxima geração de ninivitas. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor Deus zeloso e vingador e cheio de ira, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Está lá em Naum, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Ao olharmos para as Escrituras Sagradas, temos a certeza que o dia do ajuste de contas acontece com gerações, povos e indivíduos. Então, veja que Jesus fala da geração nos dias de Jonas. Então vamos abrir um parênteses aqui rápido para explicar isso. Jonas foi levado para Nínive, ele não queria ir para Nínive porque ele conhecia aquele povo, era um povo de dura cerviz, era um povo maligno e que matava os seus adversários de forma truculenta, de forma covarde. Então, quando Deus fala com Jonas para ir a Nínive, ele vai para outro lugar. Nós conhecemos a história. Resumindo, Jonas é engolido por um grande peixe e ele é cuspido em Nínive, porque Deus queria que aquela geração, lembra, aquela geração específica, ouvisse a palavra de Deus, porque Deus sabia que aquela geração iria quebrantar o coração, iria se voltar a Deus.
apesar de Jonas não querer falar com eles, porque sabia do histórico de crueldades que eles operavam entre os povos. Então veja, aquela geração Deus alcançou com misericórdia, aquela geração de ninivitas. Se passados 148 anos, como eu disse agora há pouco, Deus levanta o profeta Naum para falar a essa geração adiante, se passou mais de 100 anos, aquela geração, a sentença é diferente. Olha o que o profeta Naum disse. Eu sou o Deus zeloso. Olha o que Deus está falando através da boca do profeta Naum. Eu sou Deus zeloso e vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Ou seja, aquela geração de ninivitas, que foi posterior à geração dos dias de Jonas, agora está sendo sentenciada, está sendo condenada. Olha que interessante. Se não, vamos olhar para as Escrituras para a gente ter mais certeza, mais clareza, porque o dia do ajuste de contas vai acontecer. Sempre acontece. Como eu disse, pode ser em gerações, povos ou indivíduos, não importa. Nós temos alguns textos, eu quero ler ele com vocês. Quem não se lembra, na verdade eu não vou ler os textos, eu vou ler os exemplos, mas eu vou deixar os versículos aqui para você conferir na sua Bíblia. É bom que você pode pausar, olhar, você tira as suas dúvidas. Caso ainda você fique com alguma, deixe nos comentários aqui embaixo. Tá? O importante é você ficar esclarecido a respeito desse assunto. Quem não se lembra de Nabucodonosor, que teve morada com os animais do campo? Quem não se lembra dele? O grande rei Nabucodonosor. E o seu filho, o rei Belsazar, que utilizou os utensílios da casa de Deus e foi morto na mesma noite, Deus escrevendo na parede, aonde ele estava ali fazendo uma festa, né, com seus convidados, e pegou das taças que eram assistidas no templo de Deus. E quem não se lembra também da maligna Jezabel, que foi devorada por cães no antemuro de Jezreel. E o candidato a profeta chamado Geazi, que tomou para si bens e dinheiro de forma gananciosa e teve como recompensa uma lepra. E quem não se lembra de Corá, Datã e Abirão, que foram engolidos, a terra se abriu literalmente e tragou as suas casas e os homens de Corá e todos os seus bens devido à oposição de Deus. Quem não se lembra do líder romano Herodes Agripa I, que ao ser chamado de voz de Deus pelo povo, olha que petulância, não glorificou a Deus e acabou sendo ferido por um anjo e morreu imediatamente. Então, veja que o juízo de Deus, ele chega. Ele chega em pessoas, como eu disse, em indivíduos, ele chega em comunidades, em nações, em povos, e ele vai fazer, ele vai operar, e não tem quem possa livrar das mãos de Deus. O próprio Senhor Jesus, na qualidade de profeta, dando continuidade, não foi poupado do peso do seu ministério. Pelo contrário, ele sofreu duramente, não menos que uma morte de cruz. Normalmente os profetas sofrem na pele a dor que o Senhor está vivendo ao ver a transgressão do povo. Então veja, quando há uma espécie de caos, Deus utiliza o profeta como último recurso para trazer a voz de Deus para o povo. O sacerdote é diferente do profeta. O sacerdote é aquele que ouve do povo e apresenta a Deus, e o profeta é aquele que ouve de Deus e traz para o povo. Então veja que normalmente os profetas, eles sofrem na pele a dor que o Senhor está vivendo ao ver a transgressão do povo. Ezequiel, por sua vez, eu disse aqui, que ele era viúvo, ele foi casado e a sua esposa vem a falecer no mesmo tempo da destruição de Jerusalém.
E a orientação de Deus para Ezequiel era: filho do homem, eis que as súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, ou seja, a sua esposa, né, a esposa do profeta Ezequiel, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Está lá em Ezequiel 24:16. A grande pergunta é: por que o juízo de Deus acontece se ele é bom? Eu vi muitos comentários na época, né, que teve aquela situação no sul do nosso país, né, do Brasil, se Deus tinha alguma coisa a ver com aquilo. Esse livro nos chama a atenção para a fidelidade e justiça de Deus no julgamento. Nenhum julgamento, castigo ou repreensão vem como resultado dos caprichos de Deus, respondendo à pergunta. É sempre a justa reação de Deus ao pecado e à rebelião. Deus nos ama e permite a adversidade somente como último recurso para nos restaurar a retidão. O Senhor tem os seus motivos, e aqui eu destaco alguns inicialmente. Primeiro, a idolatria. Ezequiel, no capítulo 6, versículo 3 em diante, ele explica um dos motivos da sentença de Deus contra Israel. Montes de Israel, ouve a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor aos montes, verso 3, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales. Eis que eu mesmo trarei espada sobre vós e destruirei os vossos altos, as idolatrias. Ficarão desolados os vossos altares de incenso, arrojarei os vossos mortos à espada diante dos vossos ídolos. Porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos e espalharei os vossos ossos ao redor dos vossos altares. Então veja que aquele cenário, naquele momento, era um cenário de cemitério. Era um cenário de morte, de cadáveres, por causa da idolatria. O que eram esses altos? Alguns vão nos perguntar. Eram santuários a céu aberto construído nos topos dos montes ou colinas, embaixo de árvores verdes ou em outros lugares, usado para práticas cananeias de adoração ao Deus, com D minúsculo, chamado Deus da natureza. O profeta Ezequiel utiliza a palavra aqui, ídolos, por 40 vezes. O que isso significa? Significa que havia uma idolatria acentuada entre os israelitas, que a saber, eles serviam um único Deus, ou era para servir um único Deus. Na verdade, eles não estavam servindo a um Deus único. Então, a gente observa que esses ídolos foi considerado como Ezequiel como bolas de esterco, fezes de animais. São esses deuses estranhos, disse Ezequiel. Então, o primeiro ponto foi a idolatria. Segundo são os falsos profetas, né? Ezequiel 13, no versículo 3, capítulo 13, versículo 3 em diante, explica o segundo motivo pelo qual a sentença de Deus veio a Israel. Diz assim: assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. O verso 9 vai dizer o seguinte: minha mão será contra os profetas que têm visões falsas, veja, os falsos profetas, e que adivinham mentiras, não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, não entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. No versículo 10 ao versículo 15, a sentença fica estreita, e aqui eu chamo a atenção de vocês. O verso 10 diz: visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz, e quando se edifica uma parede, os profetas a caiam. Existem 3 tipos de profetas. Existe o falso, que se diz ser de Deus, achando que está correto. O profeta do inimigo, que abertamente o faz. Esse é o segundo profeta, de forma declarada.
Exemplo, os profetas de Baal. E o último, o profeta de Deus, legítimo, como exemplo Ezequiel, Jeremias e Daniel, que foram contemporâneos no cativeiro. Então, recapitulando, nós temos três tipos de profetas. Primeiro, é o falso que se diz ser de Deus, achando que está correto. Tem o profeta do inimigo, que abertamente o faz de forma declarada. Exemplo, os profetas de Baal. E tem o último, que é o profeta de Deus, como exemplo Ezequiel, Jeremias e Daniel. Ok? Muito bem. O versículo 11 vai dizer o seguinte: Dize aos que acaiam que ele ruirá. Haverá chuva de inundar. Vós, ó pedras de saraivada, caireis, e tu, vento impetuoso, irromperás. Chuva, pedra e vento fazem parte da natureza. Então veja que a sentença de Deus é essa. Veio contra Israel. O que veio contra ele? Caiam e ela ruirá. Haverá chuva e vai inundar. Haverá pedras de saraivada e caireis. Então veja que quem é que está dando essa ordem? A gente às vezes acha que é o diabo, né? Algumas vezes é ele. Mas aqui não. Aqui é o próprio Deus. Quem está dando a ordem à natureza? Porque algumas pessoas imaginam, é a natureza. Isso aí são coisas da mãe natureza, né? Eles querem até mistificar. Mas não é verdade. Quem dá ordem à natureza é Deus. Ela não age sozinha. Ela tem um dono. Então, é o próprio Deus que move, como nós observamos aqui no versículo 11. Vá lá, cheque, anote, prescunhe, veja. Então, essa é a interpretação. Quem é que mandou a chuva? Quem é que mandou as pedras e o vento? Foi Deus. Versículo 12. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão, onde está a cal com que a caiastes? A cal usada para pintar a parede não irá sustentar quando a chuva de inundar do julgamento de Deus cair. O que sustentará a igreja dos nossos dias? Quem é a base? Quem é a pedra angular? É o Senhor Jesus. O Salmo 122:18 nos alerta. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Lá em 1 de Pedro 2, versículos 7 ao 8, diz: Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Então tudo isso tem a ver com a desobediência. O versículo 15 diz assim: Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a caiaram, e vos direi: a parede já não existe, e nem aqueles que a caiaram. Então o juízo de Deus vem sobre edificadores e edificações, aqueles que estão construindo e aquilo que está construído. O terceiro ponto, que leva à sentença de Ezequiel, ao juízo de Deus, as graves transgressões. Ezequiel 14, a partir do versículo 13, diz o seguinte: Filho do homem, quando a terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais, ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Aqui nós temos três exemplos de homens íntegros e fiéis, que mesmo com seu incrível testemunho, poderiam livrar apenas a si mesmos, não impedindo o juízo de Deus contra o pecado na terra. Então veja a gravidade dessas características de comportamento que essa geração
teve, né, que essa geração manteve. Uma árdua missão para esse jovem profeta, e é difícil ser profeta nesse ponto, que sequer tem o seu nome citado em outro lugar das Escrituras. Então veja que ninguém mais citou o seu nome. Ele é solitário, ele é escravo na Babilônia, ele está às margens do rio Quebar, deixando para trás um país destruído, sua esposa morta e seu ministério sacerdotal que quer se iniciou. Porém, ele sempre foi movido, meus irmãos, pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que o sustentava. É o Espírito Santo de Deus que dava força para ele, que dava capacitação. Enquanto ele estava sendo forjado pelo próprio Deus, enquanto ele estava sendo moído, enquanto ele estava sendo experimentado, Deus o sustentava. Eu acho isso aqui tremendo. Olha o que diz aqui Ezequiel 11:24. Depois o Espírito de Deus me levantou e me levou na sua visão. Então veja que, mesmo em toda essa situação, o povo dele vivendo um caos, e ele tendo que sentenciar contra o pecado deles, Deus o sustentava, o guiava, o ajudava. E é justamente nesses momentos de êxtase que Ezequiel teve uma grande visão. Na sua visão, no templo, ele via uma água que saía de debaixo do altar. Então aquela voz lhe dizia: desce 1000 côvados, águas davam nos tornozelos. Então aquela voz lhe dizia: desce mais 1000 côvados, e as águas davam nos joelhos. Então aquela voz lhe dizia: desce 1000 côvados, e as águas davam na cintura. Então aquela voz lhe dizia: desce 1000 côvados, e Ezequiel não podia mais atravessar andando. Olha que tremendo. É o texto que nós lemos. Então o Senhor perguntou para Ezequiel que ele... Então Deus perguntou para Ezequiel se ele tinha visto aquilo que o levou novamente para a margem do rio. Quando ele chegou à margem, observou grande abundância de árvores dos dois lados do rio. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis. Essa é uma promessa. Haverá árvores frutíferas, haverá peixes de muitas espécies, as folhas não murcharão e seus frutos servirão de alimentos e suas folhas de remédio. Aquela geração de israelitas havia perdido o sabor. Não tinham frutos de arrependimento, não curavam ninguém e se recusavam a ser curados. Então o juízo foi inevitável àquela geração. Quando nós olhamos aqui Ezequiel 47:9, todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida. Então veja que, apesar do juízo, apesar do estreito, uma nova geração virá. E o rio das águas que correm do limiar do templo alcançarão essas pessoas. E aonde essas águas passarem, quer seja pessoas ou quer ser na terra, haverá vida. Essa água que Ezequiel viu por debaixo do limiar do templo, descendo ao Mar Morto, é o Espírito Santo de Deus que cura. É o Espírito Santo de Deus que realiza essa transformação. Somente Ele pode fazer esse milagre. Isso é incrível. E João, me chama muito a atenção que João corrobora com esse texto lá em João 7:38-39, dizendo assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, o Espírito Santo. Isso ele diz a respeito do Espírito que os que nele crescem havia de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, meus irmãos, que nós venhamos então crer no Senhor. Hoje nós temos a oportunidade de servir a Deus através da sua poderosa graça, que nos dá acesso ao Espírito Santo de Deus e à sua palavra. Confiamos em Deus e nas suas eternas misericórdias e que possamos viver para servir a Deus ainda que nos custe. Deus nos abençoe. Quero agradecer por você estar aqui até agora. Deixe o seu like, inscreva no canal e até a próxima.